Muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a superar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar a coragem de agir. E vamos falar hoje sobre ansiedade. Qual é a relação de ansiedade e a sua paralisia de vida? Por que um alimenta o outro e como você sai dessa? Então, essa live é para quem infelizmente vive crise de ansiedade, para quem conhece pessoas que estão vivendo as crises de ansiedade. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora em mais uma live da Blindagem Emocional. Vai dizendo de onde você está falando. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Maria Eugênia, para a Lúcia Cirino, para Eliette Costa. Sejam bem-vindas, bem-vindos para mais uma live da Blindagem Emocional. A gente vai falar sobre a ansiedade, como a ansiedade é a conta da vida que você não vive, daquela vida que você desejaria viver, mas você não está vivendo, porque você paralisou, você travou, você simplesmente não consegue colocar nenhum plano em ação, você se frustra com a vida que você tem hoje. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre este assunto. Boa tarde, Celine, a Lúcia, a Lu também chegando por aqui. Quero que você imagine o seguinte, não sei se você ainda paga boletos, mas imagine boletos, uma pilha de boletos chegando na sua porta todos os dias, e cada boleto tem uma cobrança diferente. Agora, imagine que ao invés de ter lá o banco emissor do boleto, esteja escrito vida. Cada boleto é um pouco da sua vida que está sendo cobrada. As suas atitudes que deveriam acontecer não estão sendo feitas e você vai ignorando esses boletos, você vai deixando eles de lado, você não paga aquela conta que está ali naquele boleto. Imagine isso. E eu trouxe essa metáfora para você entender que a vida, ela todo dia, ela te dá primeiro uma chance de você escrever uma história diferente. Todos os dias você tem a chance de tomar decisões, só que cada decisão que você adia, você está deixando essa pilha de boletos crescer. Faz sentido isso para você? Boa tarde, Yara Santos. Fala, Yara, seja bem-vinda. A Regiane também por aqui. A cada dia que você deixa de enfrentar aquela decisão, aquela escolha que você tem pela frente, você está deixando essa pilha cada vez maior. Oi, Cris, seja bem-vinda. E isso tem um preço muito alto, porque é a vida que você desejaria. A vida que você deseja, o que eu chamo de vida de coragem, escreva aqui, vida de coragem. Oi, Zélia, seja bem-vinda. A vida de coragem é a vida que é boa para você, a vida que é boa de acordo com os teus valores, com aquilo que você quer, com as tuas regras. Oi, Samira, seja bem-vinda. Isso é a vida de coragem, escreva aqui. E essa vida, ela está à sua disposição, desde que você escolha, desde que você decida, desde que você entre em ação para alcançá-la. Essa vida de coragem, essa vida que é boa para você, ela não vai acontecer do nada, sem nenhum esforço, sem você agir. É a ação que gera qualquer transformação na nossa vida. Então, se hoje você está paralisada, provavelmente existe frustração. Se hoje a sua vida está travada, provavelmente existe infelicidade. Se hoje a sua vida está travada, existe já uma autoestima adoecida. Por quê? Porque você vai se sentindo cada vez mais incapaz de agir. Quanto menos você age, maior fica essa sensação de incapacidade. E isso vai detonando a sua autoestima. Autoestima não é o externo apenas. Autoestima é a maneira como você se vê, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata, como você se acolhe, especialmente nos piores momentos. Isso é autoestima. E aí quando você se depara com a vida que você tem hoje, que está difícil, que está sofrida,
que está sem alegria. E aí você imagina essa vida de coragem que você gostaria de viver. Oi, Daniel, seja bem-vindo. Quando você imagina essa vida que você gostaria de ter, isso vai gerar frustração. Isso vai gerar comparação. Escreva aqui, comparação. E, infelizmente, essa comparação com a vida que você tem e a vida que você gostaria, ela vai ficando cada vez mais intensa, porque, além disso, você passa a comparar a vida que você está vivendo hoje com a vida que você está vendo das pessoas ao seu redor, do seu ambiente, dos seus amigos, da família, dos colegas de trabalho, das redes sociais. E isso vai adoecendo ainda mais a autoestima. E aqui, o perigo. O perigo está exatamente aqui. Uma autoestima doente faz com que você perca totalmente a autoconfiança. A confiança nas suas escolhas, nas suas decisões, sustentar aquilo que você quer. Você passa a não confiar em si. E sem confiança, não há ação. Você não age, porque, claro, você não confia em si. Faz sentido isso para você? Oi, Cida, seja bem-vinda. Você não confia nas suas escolhas, nas suas decisões. E aí, sem ação, a vida trava mesmo. O que vai gerar um estado ansioso. Um estado ansioso sobre o que pode acontecer com você. E aí pode ter um problema financeiro no meio do caminho, pode ter um problema de saúde no meio do caminho. E essa ansiedade que muitas pessoas vivem, principalmente as crises, elas são decorrentes das decisões que você não está tomando. A ansiedade é um sintoma. Escreva aqui, sintoma. E como todo sintoma, tem uma causa. E quando a gente fala dessas crises de ansiedade, desse estado ansioso, a gente olha primeiro para o que está acontecendo hoje na sua vida. Qual é a decisão que você não está tomando? Qual é a decisão que você está fugindo? O que você não está querendo enfrentar? O que está te dando medo de enfrentar? E aí você vai adiando, você vai procrastinando. Procrastinar é adiar. Você vai deixando para depois. Aí a sua vida vai sendo procrastinada porque você não enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado. Porque do outro lado desse desafio que você tem, existe a vida de coragem que você deseja. E viver nesse estado ansioso, isso rouba a sua energia emocional. Escreva aqui, energia emocional. A sua energia emocional vai sendo drenada. E você precisa dessa energia emocional para tudo. É por isso que a vida trava, porque você passa a não ter energia. Energia emocional é como a bateria do seu celular. Você não usa o seu celular quando ele tem bateria? Então imagine que você está usando o seu celular, você está consumindo essa energia, essa bateria. E se você não colocar esse celular na tomada para carregar, uma hora essa bateria vai acabar e você não vai usar o celular. Ou seja, você pode ter o celular mais moderno do mundo, o mais caro, o mais bonito. Só que se ele estiver sem energia, ele não serve para nada. E isso se aplica também a você. Você pode ter todos os conhecimentos do mundo, você pode ter a maior força de vontade do mundo, só que se você não tiver energia emocional, você paralisa, você trava. E essa ansiedade passa a ser um problema. Por quê? Porque essa ansiedade, ela não caiu do céu na sua vida. Ela foi uma construção. E principalmente, ela tem a ver com uma vida que você não está vivendo, que você gostaria de viver. Existe uma vida que você poderia estar vivendo agora, mas você não está. Por quê? Porque você está com medo, você está paralisada. E o medo, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O medo é uma emoção. Escreva aqui, emoção. O medo é uma emoção. E como qualquer emoção, se você não aprender a dominar essa emoção, ela te domina. E quando ela te domina, você fica refém dela. Boa tarde, Simone. Você fica refém dessa emoção. Oi, Célia, seja bem-vinda. Você fica refém dessa emoção. E quando você passa a ser refém das emoções, obviamente você não vive, você sobrevive. É uma sobrevivência apenas. Boa, Cida. O medo é uma emoção. Oi, Cristina, seja bem-vinda. É por isso que a vida começa a mudar para valer, primeiro quando você decide.
Quando você toma a decisão de realmente mudá-la. A decisão de enfrentar os seus medos, a decisão de enfrentar aquilo que você acha que está atrapalhando a sua vida. Talvez seja um relacionamento ruim, talvez seja a dependência emocional, talvez seja uma transição de carreira. Existe algo hoje que não te traz felicidade e que você está com medo de enfrentar. E aí você pede por coragem. Escreva aqui, coragem. Eu quero coragem. Eu não faço porque eu não tenho coragem. Só que coragem, presta muita atenção. Coragem é ação com preparação. Isso é coragem. Coragem é ação com preparação. Coragem não é simplesmente você agir inconsequentemente. Isso não é coragem. Coragem é você agir com preparação. E a principal preparação que você precisa agora... Oi, Sueli, seja bem-vinda. Ó, Cida, eu quero coragem. Então, ó, presta atenção, Cida. Porque a coragem que você talvez deseje não é essa coragem que eu estou dizendo aqui. Talvez a coragem que você deseje é a coragem que é a coragem da ação muitas vezes inconsequente, a coragem que a gente vê nos filmes e tudo mais. Só que a gente não percebe que a coragem é ação com preparação. As pessoas corajosas, elas agem preparadas. E a principal preparação que elas têm é blindagem emocional. Escreva aqui, oi Tárcia, seja bem-vinda. Tarciana, desculpa. Tarciana, seja bem-vinda. Oi, Sueli, tarde. É ação com preparação. As pessoas corajosas agem com preparação. Quer ver um exemplo clássico que a gente conhece muito bem? A gente identifica, por exemplo, como uma das profissões mais corajosas a profissão de bombeiro. Faz sentido? A gente pensa no bombeiro e a gente automaticamente associa a coragem. Porque normalmente são essas pessoas que arriscam inclusive a própria vida para salvar outras vidas. São elas que entram em lugares incendiados, em lugares de difícil acesso. São essas pessoas. Só que um bombeiro não age do dia para a noite. Um bombeiro só vai entrar no incêndio depois de muita preparação. Por quê? Porque senão ele coloca, além da vida dele em risco, ele coloca a vida de quem ele deveria salvar em risco também. Por isso que preparação é essencial. Então, quando a gente olha para a coragem, a gente tem que parar de achar que a coragem é apenas um ato de heroísmo. E não é. Isso foi o que a gente aprendeu. Isso foi o que a gente idealizou. A coragem é ação com preparação. E quanto mais você se prepara, você diminui a chance de não dar certo. Porque o medo que você tem hoje de tomar uma decisão, ele está atrelado a esse futuro, o que gera essa ansiedade. E aí, quanto mais você confronta aquele desejo de uma mudança, e aí aquele medo do que vai acontecer, mais ansiosa você fica. E esse estado de ansiedade, muitas vezes, adoece você fisicamente. Faz sentido isso para você? Isso gera insônia para você? E aí você acaba dormindo mal, ou você acaba comendo demais, porque você está nesse estado ansioso. Por isso que a gente precisa sempre entender a nossa história. Nós precisamos compreender como foi que nós chegamos até aqui. Porque além da decisão que você não toma hoje, o que gera esse estado ansioso, que leva muitas vezes à crise de ansiedade, é aquilo que você viveu, especialmente na sua infância. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Pati. É aquilo que você viveu na sua infância. E como que uma crise de ansiedade, ela acaba surgindo na sua vida? Vamos imaginar que aqui no presente é aquela decisão que você não está tomando. E aqui existe um fio que vai se ligar a uma tomada. E o seu passado, a sua história, é essa tomada. Então, se hoje você tem medo, por exemplo, de tomar uma decisão, porque você tem medo, sei lá, vamos imaginar que você
esteja vivendo na dependência emocional e você hoje tem medo de se separar do seu marido, da sua esposa, porque você, na verdade, tem medo de ficar sozinha, oi, Valdiana, você tem medo de ficar sozinha, o que acontece? Quando esse medo de ficar sozinha aparece na sua mente, ele se conecta, ou seja, aquele fio se conecta àquela tomada do passado, porque lá atrás você já viveu o medo de ficar sozinha. Você talvez já tenha ficado sozinha, desamparada, desprotegida, e a tua mente criou aqui um significado a partir dessa experiência para que você não reviva isso. Só que quando existe a possibilidade que a sua mente interpreta que você vai ficar sozinha, porque você vai tomar uma decisão de se separar do seu marido, por exemplo, essa tomada é ligada. E aí o que acontece? Crise de ansiedade. Por isso que crise de ansiedade, ou Valseir, crise de ansiedade a gente resolve para valer. Se você tem hoje crise de ansiedade e se você quer resolver para valer, você primeiro precisa mapear o que está acontecendo hoje, qual é a decisão que você não está tomando e que está gerando esse gatilho da ansiedade, mas você precisa ir lá na tomada, ou seja, lá no passado, para dar um novo significado para algumas experiências de vida que a sua mente criou. Porque tudo, presta muita atenção, Marli, tudo que a sua mente fez desde que você nasceu foi dar significados para as experiências de vida. Oi, Sara. Para as experiências de vida que você teve. Então vamos imaginar que você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, errado, bom, ruim, o que era cachorro, o que era gato. Você não sabia nada disso. A sua mente, conforme você foi vivendo experiências, ela foi dando significados, rótulos para aquelas situações. Então vamos imaginar que você lá na tua infância, você viveu um abandono emocional. Vamos imaginar que a sua mãe não conseguiu estar emocionalmente presente na sua vida, dando afeto, carinho, proteção, porque ela estava vivendo os problemas dela, ela estava numa vida atribulada, talvez de muito trabalho, e ela não conseguiu estar presente para você. Pode ser que a sua mente tenha criado um significado de que isso, ok, tá tudo bem. Tá tudo bem. A minha mãe está trabalhando. Só que a criança, presta atenção, ela não tem consciência crítica para entender contextos. A mente, de uma certa maneira, ela é literal. Então, se ela dá um significado de um abandono, a partir dali o significado pode ser o seguinte: minha mãe me abandonou, a minha mãe não me valoriza, a minha mãe não está aqui comigo, eu estou desprotegida, eu vou morrer. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Esse pode ser o significado. E aí lembra, o que você está vivendo hoje, eu quero me separar, só que eu tenho medo de ficar sozinha. Quando você pensa nisso, há a conexão entre o fio e a tomada. Porque aí a mente fala o seguinte: opa, se você ficar sozinha, você vai o quê? Ficar desamparada, desprotegida, você não vai sobreviver. Só que isso hoje não é real. Oi, Nadiane, isso não é real. Porque você é adulta, você é adulto, você sabe lidar com a tua vida. Você tem capacidade para isso. Ah, Gata, mas eu não acredito nisso. Você está hoje cansada, você está hoje chateada. Você talvez esteja até com pouca esperança, mas você pode mudar a sua vida. Pode, desde que você se prepare para isso. Então você precisa mudar o quê? Esse significado que essa mente deu para aquilo que você viveu lá atrás. Porque senão, toda vez que você tomar a decisão hoje de se separar, é o medo que vai decidir por você. E não é você. E quando você vive uma vida onde as emoções, o medo é uma emoção, decide por você, isso não é vida, isso é sobrevida. Isso é apenas sobrevivência. E continuar vivendo essa vida sem uma mudança vai te gerar mais ansiedade. Mais ansiedade. Porque assim, é como se você tivesse ali, ó, a um passo
a um passo da vida que você deseja. Oi, Fátima. A um passo da vida que você merece. E você não conseguisse dar o próximo passo. Quem é que se sente assim? Você está ali, ó. Você sabe o que tem que fazer. E o mais triste é isso. Você talvez seja uma dessas pessoas. Pessoas como que eu já conheci, que eu já fui assim, inclusive. Com potencial, mas que tinha pouco resultado. Sabe por quê? Oi, Rosana. Porque tinha medo de dar um próximo passo. Tinha medo de arriscar. Tinha medo do que poderia acontecer. E aí, claro, o medo dominava. E quando o medo domina, você não faz nada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ler essa ótima pergunta da Cida aqui, ó. E quando a pessoa fica com um trabalho, peguei uma atribuição para ensinar a fazer tsuru, né? Tsuru, o pássaro da paz, isso. Só que a chefe fica me cobrando para entregar 1000 tsurus. Isso me trava e eu não fui contratada para isso, creio eu. Para fazer, eu fiz um pouco porque é gostoso, porque me trava. Eu não entendi bem a tua pergunta. Cida, se você puder só refazer a pergunta. Eu entendi o contexto aqui, mas a pergunta. Creio eu que. Deixa eu ver se é isso que eu entendi. Você está perguntando e quando a vida fica travada em relação ao trabalho. É isso? Só me diz se é isso aqui, tá bom? Para eu poder te responder. Enquanto você coloca aqui, eu vou só complementar. Oi, Verônica, seja muito bem-vinda. Essa ansiedade, que talvez hoje esteja travando a sua vida ainda mais, ela vem tirando muitas possibilidades de você. Por quê? Porque você vai ficando cada vez com medo, inclusive de interagir. O medo de sair na rua muitas vezes, o medo de fazer coisas incríveis e desperdiçando todo o seu potencial. Oi, Sueli, desperdiçando todo o seu potencial. E essa não é uma vida que você merece. Essa não é a vida que você recebeu de presente e que você deve vivê-la dessa maneira, atrás de medos. Nós não nascemos para sofrer o tempo todo. Nós não nascemos para viver uma vida sem alegria. Tudo bem? A alegria é o combustível da vida. Guarda isso, a alegria é o combustível da vida. E se em alguma área da sua vida está te faltando alegria, pode ter certeza do seguinte: essa área vai afetar as outras. É como um cesto de laranjas. Imaginam laranjas lindas, maravilhosas num cesto. Só que lá embaixo, lá no fundo desse cesto, tem uma que está podre. O que vai acontecer se você não tirar essa laranja podre desse cesto? Com o tempo, as outras também vão apodrecer. E é isso que acontece muitas vezes. Se você não resolve aquilo que você precisa resolver, oi Magda, se você não decide, se você não escolhe, se você não toma uma decisão, as outras áreas da sua vida serão prejudicadas. E a ansiedade vai piorar isso. Por quê? Porque viver nesse estado ansioso rouba a sua energia, então faz você comer demais, faz você procrastinar demais, faz você ter sintomas físicos cada vez maiores. Tudo bem? Faz sentido? Cida, tenho mais uma aula só, porque eu estou ficando travada, sendo que não sou obrigada da vontade de nem ir trabalhar mais. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, você talvez esteja travada da ação, é isso? Você talvez seja algo além do que você gostaria, pelo que eu entendi, de fazer, né? O trato que você fez é muito além daquilo que você gostaria talvez de fazer. Então existe aí já um bloqueio, provavelmente, de uma... Olha lá, esse trabalho está roubando minha energia. Você me respondeu. Exato, eu ia falar exatamente isso. Está roubando a tua energia. Esse trabalho está roubando a sua energia. E aí a tua mente, ela já criou um significado que esse trabalho rouba a sua energia. E aí ele vai o quê? Ele vai fazer de tudo para você sobreviver. O que isso significa no seu trabalho? Ele vai fazer com que você fuja dele inconscientemente. Então você, sei lá, fica doente, você
inventa assim, né? Você cria argumentos para você não fazer esse trabalho. Então, agora, por que que isso está acontecendo? Aí a gente tem que um pouco ir além. Ah, foi contratado para ensinar e não fazer sozinho. Perfeito. Mas vamos além disso. Por que 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 aí é a causa do problema? A causa, eu sempre digo, o problema nunca é o problema. O problema nunca é o problema. O problema não é você hoje estar travada e não conseguir fazer tudo sozinha. Mas o problema é, por que que você aceitou isso? Porque provavelmente existe um padrão que faz você ter dificuldade, por exemplo, de dizer não. Não sei se é o caso, ok? E aí você não consegue se posicionar. E aí você acaba se desvalorizando porque você foi contratada para fazer uma coisa e você foi contratada e paga para fazer uma coisa e você está sendo paga para fazer e sendo paga fazendo 2, 3 coisas a mais. Então a gente precisa entender qual é a dificuldade que te fez aceitar esse trabalho. É aí que a gente precisa olhar de verdade, porque aí estão escondidas as feridas emocionais. As feridas emocionais, elas são decorrências desses significados que a mente criou a partir de algumas experiências. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí, esse padrão, provavelmente ele vai sendo transferido para outras áreas da sua vida. Então você talvez tenha dificuldade de falar não no teu relacionamento, em outras situações que você já viveu. É isso que muitas vezes as pessoas não compreendem, que uma crise de ansiedade, ela não vai ser resolvida com remédio, e sim curando a causa, e sim dando um novo significado porque o que essa mente criou. Tudo bem? Faz sentido? Eu ia desistir sim, se fosse para fazer só. Pois é. A gente precisa entender os padrões que existem na nossa vida. A repetição deles traz para a gente um indício de algo que precisa ser ressignificado de alguma maneira. Faz sentido isso para você? A ansiedade que hoje talvez atormente a sua vida, essa ansiedade, ela precisa ser olhada não apenas com o que você está vivendo hoje, mas com aquilo que você já viveu, porque existe uma conexão. Existe uma ferida emocional aberta. Tudo bem? A Sara, como superar o medo de falar em público? Faço faculdade e travo nas apresentações. Tenho uma apresentação para fazer em novembro, num palco para todas as turmas. Estou apavorada. Essa ansiedade está me travando até para realizar as atividades básicas da faculdade. Sara, você acha que eu tenho medo de falar em público? Sim ou não? Coloca aqui. O que você acha? A Cida faz sim, graças a Deus terminou agora. Que bom. Mas olha, Cida, olha para esse padrão que eu te falei. Tudo bem? Porque esse padrão pode te colocar de novo numa situação não tão agradável assim. A Sara perguntou aqui como superar o medo de falar em público. Fiz uma pergunta para ela, se ela acha que eu tenho medo de falar em público. Oi, Ana, seja bem-vinda. E eu digo o seguinte, ela disse, acho que não, mas eu tinha muito medo de falar em público. Hoje eu não tenho mais. E por quê? E talvez a minha história seja parecida com a sua, só para você entender. Como que eu resolvi isso? Através da hipnoterapia. Mas eu vou te explicar como que eu cheguei a esse ponto da minha vida que travou e não me permitia que eu fizesse, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando para você aqui, ao vivo, sem script, sem nada. Estou aqui falando. Estou falando em público. A nossa mente, Sara, para tudo que a gente viveu, como eu falei há pouco, ela dá significados. E desde que nós nascemos, a gente vai construindo a nossa vida a partir desses significados, ou seja, cada significado que a sua mente cria,
a partir de uma experiência, se torna uma crença que você tem. Então, quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui, Sara. O que significa para você isso daqui? Olha só. Ó. O que significa para você? Isso tem um significado para você. Oi, Dalva. Oi, Fabiana. Para outras pessoas, pode ter um significado totalmente diferente. Faz sentido isso? Ou seja, cada mente cria um significado de acordo com aquilo que aprendeu, de acordo com o ambiente que está. E a partir disso, isso se torna a sua crença, aquilo que você acredita. E as tuas crenças são a base do seu comportamento. Então vamos olhar o seu comportamento hoje. O comportamento que você tem é de medo de falar em público, certo? Voltando, isso, ó, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, a Divina Trindade. Para algumas pessoas, pode ser um outro significado qualquer, ok? E aqui não é sobre religião, é só para entender que, de acordo com o que você viveu, experienciou, você deu esse significado. Outras pessoas podem dar um outro significado. Vamos olhar de novo. O teu comportamento hoje é medo de falar em público. A crença, existe uma crença que faz você ter medo de falar em público. Talvez a crença, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de passar vergonha. É isso que sustenta essa crença. Agora, essa crença só surgiu na sua vida a partir de um significado que a sua mente deu a alguma experiência de vida. Vou falar o meu caso, tá bom, Sara? Não significa que é o seu, mas foi aonde eu descobri isso até 7 anos atrás, era uma grande trava para mim. 7, 8 anos atrás, era uma trava. Isso que eu faço hoje, fazer live todo dia, eu não conseguia. De fazer palestra como eu faço, eu não conseguia. Dar treinamento, eu não conseguia, eu travava. Durante um processo de hipnoterapia, eu cheguei à causa. E qual que era a causa? Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. A Ângela, a Paula também, sejam bem-vindas. A Railane também, seja bem-vinda. Aos 5 anos de idade, eu mudei de escola. E foi no primeiro dia de escola, eu totalmente tímido. Eu, na minha infância, sempre tive autoestima muito baixa. Eu era muito magrelo, dentes tortos, enfim. Me sentia a pior pessoa do mundo, uma autoestima muito baixa. Primeiro dia de aula, vou para uma escola nova, não conheço ninguém. Aí, a aula começa, a professora pede para que eu me levante e que eu me apresente aos meus colegas. Agora você imagina uma criança de 5 anos, tímida, autoestima baixa, numa escola nova. Óbvio que eu fiquei um pouco nervoso, certo? Óbvio, fiquei nervoso. E na hora que eu fui falar o meu nome, eu falei o meu nome da seguinte maneira. Ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E aí, obviamente, todo mundo riu, inclusive a professora. Todo mundo riu, inclusive a professora. Naquele momento, a minha mente criou um significado para aquela situação. E qual foi o significado? Oi, Fran, seja bem-vinda. O significado foi: falar em público é perigoso. As pessoas vão rir de você. As pessoas vão caçoar de você. Você vai passar vergonha. E esse significado ficou na minha mente. E aí, ao longo da minha vida, eu tive várias situações para falar em público, mas eu refutava de todas as maneiras. Eu refutava de todas as maneiras. Oi, Ana. Oi, Anderson. Eu refutava. Eu fugia disso. E aí, esse significado se tornou a minha crença de que eu não sou capaz de falar em público, que eu vou passar vergonha. E qual era o meu comportamento? Fugir. Isso faz sentido para você? Talvez na sua história, aí a gente precisa entender o significado que a sua mente tem, qual é o medo que esse significado gerou e que faz você simplesmente não acreditar que você pode dar essa palestra.
E aí foi numa sessão de hipnoterapia que eu ressignifiquei isso. No momento que eu ressignifiquei isso, eu passei o quê? A não ter mais esse medo. E aí, claro, é uma questão de treino também, né? Não foi assim de uma hora para outra que eu virei um excelente orador. Não, aí foi treinando. Mas aí eu já não tinha mais o medo de tentar. Faz sentido isso para você? E isso, de verdade, mudou a minha vida. Oi, Patrícia, isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque hoje eu consigo expressar as minhas ideias, eu consigo expressar aquilo que eu penso, eu consigo ajudar as pessoas, né, com o conhecimento que eu tenho. E antes eu ficava com medo de me expor. Nossa, será que as pessoas vão achar que o meu óculos isso? Será que elas vão achar que o meu cabelo isso? Ai, eu ficava totalmente. Por quê? Porque aquilo era a minha mente me dominando. A partir do momento que eu ressignifiquei isso através da hipnoterapia, eu criei, escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Eu passei a dominar esse medo. Então, o que é importante você entender? Significa que a partir dali, a partir do momento que você ressignificar, você não vai ter mais medo de subir ao palco? Não, mas é um medo que você domina. Eu, toda vez que eu vou abrir uma live, eu faço live todo dia. Me dá um medinho, óbvio, me dá um medinho. Ontem passei uma vergonha aqui, que aliás, deixa eu ver aqui, o meu microfone descarregou e eu fiquei 10 minutos falando e as pessoas desesperadas, porque eu não estava olhando aqui os comentários, as pessoas desesperadas, você não está ouvindo, está sem som, está sem som. Passei a maior vergonha. Se fosse em outro tempo, provavelmente eu nem voltaria aqui hoje. Eu nem voltaria. Fez sentido? Coloca aqui para mim, Sara, se isso fez sentido para você. Então, assim, como é que você vai mudar isso? Você precisa encontrar o significado, qual é a interpretação que a sua mente tem para fazer com que você não, que você tenha esse medo de se expor. Isso tem a ver com alguma experiência, isso tem a ver com algum trauma, isso tem a ver com alguma interpretação que a sua mente criou para te proteger. Tudo bem? E isso até como você falou aqui, olha só. Cadê? Você falou sobre a ansiedade, né? Ó, essa ansiedade está me travando até para realizar as atividades básicas da faculdade. A ansiedade, ela vem, sabe para quê? Para te proteger. É louco isso, né? Mas a ansiedade, ela vem para te conter, para você não continuar fazendo a palestra, para você não continuar treinando a palestra. E isso trava, obviamente, a tua vida. Trava totalmente a tua vida. Bruno Mendonça, meu grande amigo, seja bem-vindo. Isso trava totalmente a nossa vida. Porque aí você fica nesse estado ansioso o tempo todo, e nesse estado faz com que você não haja. Ó, Sara, faz sentido. Tantos traumas, não sei qual deles foi. Olha só, se existem vários traumas, provavelmente isso cria também uma crença de desvalorização. O que isso significa, Sara? Eu não me sinto merecedora de estar nesse palco. Eu não me sinto merecedora de ser ouvida por outras pessoas. Então você se diminui. Eu não me sinto valorizado. E quando eu não me sinto valorizado, eu não ajo. Porque assim, ó, essa falta de valorização é a sua autoestima. É uma autoestima doente. Autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata, a maneira como você se acolhe, especialmente nos momentos difíceis. E se eu tenho uma autoestima doente, adoecida, eu não tenho autoconfiança. Porque eu só vou agir com confiança. E eu só tenho autoconfiança se eu olho para mim e falo, não, eu sou capaz, eu sou um cara merecedor, eu posso fazer. Agora, se eu falo, nossa, eu sou um perdedor, tudo que eu faço dá errado, eu não sou uma pessoa inteligente, eu não vou ter confiança para subir num palco. Tudo bem? Então, sem você olhar para essas feridas emocionais, você vai ficar travada. Provavelmente você vai ficar travada. Só que aí a gente precisa entender, né? Até fiquei curioso que você falou de tantos traumas. Talvez tenha um principal, por exemplo, como foi o meu caso, muito focado, muito conectado com o problema que eu tinha, que era de falar em público,
Ou pode ser esse empilhamento de traumas te levou a uma crença de não valorização. E aí é legal ter aí um diagnóstico. Então, depois, se você quiser, na minha bio, tem um link para a sessão de planejamento terapêutico, tá? Clica lá e preenche, porque vale a pena, porque aí a gente tem uma conversa privada para eu entender qual o caminho, para você ter clareza de qual trauma ou de quais traumas que realmente estão impactando nisso. E pelo que eu entendi, isso deve ser algo importante para você, né? Fazer a palestra. Então, assim, cuida disso o quanto antes. Beleza? Oi, Laniane, seja muito bem-vinda. Para a gente fechar aqui falando de ansiedade e essa procrastinação de vida, o que eu quero que você entenda é que coragem não é ausência de medo. Por quê? Porque o medo é uma emoção e a gente precisa dessa emoção sempre. A gente precisa aprender a dominar essa emoção. E quando a gente aprende a dominar essa emoção, com blindagem emocional, a gente passa a ter uma vida mais sob o nosso controle. E o que é uma vida sob o seu controle? É uma vida onde você pode ter decisões e fazer escolhas mais conscientes de acordo com o que você deseja, de acordo com os teus valores, de acordo com as tuas regras. Quando você não domina essas emoções, elas levam a tua vida. E aí você acaba agindo por impulso, você acaba se frustrando. E é uma vida que passa muito rápido. E não importa a situação que você esteja hoje, não importa se hoje você está numa dificuldade, o que importa é que você pode hoje mesmo dar um basta nisso. E é o que eu chamo do dia do basta. Escreva aqui, dia do basta. O dia do basta é o dia que você realmente decide sair desse processo. Que você decide deixar essa vida de sofrimento para trás. Tudo bem? Faz sentido? Então, toma essa decisão. Para de adiar a sua vida. Para de procrastinar a sua vida. Essa procrastinação de vida está te levando à ansiedade. Está paralisando os teus sonhos. Tudo bem? Faz sentido? Sara, sim, importante. Estou no último semestre. Se não fizer a palestra, não me formo. Olha só. As apresentações de sala eu fiz à base de Rivotril. Olha só. É perigosíssimo isso, né? Perigosíssimo. Por quê? Primeiro que o remédio só remedia, ele não trata a causa. E tem uma hora que de tanto a gente tomar determinado remédio, o nosso corpo se adapta a ele, ou seja, ele não passa a ter mais efeito nenhum. Ou você vai começar a aumentar a dosagem, e aí quando você aumenta a dosagem, você acaba ficando dopada, e aí você se prejudica em outras áreas da sua vida. Tudo bem? Então, mais do que nunca, resolva aquilo que você precisa resolver, tome as decisões que você precisa tomar. Tá bom? Uma linda noite para você e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!